A vida entre duas vidas. Tem fases da vida em que tudo muda de uma vez. Você termina um relacionamento, muda de cidade ou começa um trabalho novo. E por fora isso parece um recomeço, uma nova fase, uma oportunidade de construir alguma coisa diferente. Só que quem tá vivendo isso sabe que nem sempre parece assim. Às vezes parece apenas que tudo aquilo que dava forma à sua vida desapareceu ao mesmo tempo. Pensa numa casa nova. Você chega, coloca suas coisas no lugar e tenta deixar tudo minimamente organizado. A sua cama tá pronta, suas roupas estão no armário, tem até comida na geladeira. Tecnicamente você já mora ali, só que no fim do dia, quando você fecha a porta e olha em volta, ainda não parece uma casa. Parece apenas o lugar em que você está dormindo. E isso acontece porque uma casa não vira um lar no dia da mudança. Ela só vira um lar depois que começa a guardar alguma coisa de você. Depois daquela primeira manhã em que você acorda mal, só que você faz um café e fica alguns minutos parado na cozinha, só encarando a sua própria cara. Ou depois de uma conversa que dura mais do que você esperava, depois que você cria hábitos sem perceber. No começo, nada disso existe. O lugar ainda não conhece a sua rotina e você também ainda não conhece o lugar. E é aí que recomeçar começa a pesar, porque você deixou não apenas uma cidade para trás, não um emprego, não uma pessoa. Antes, quando o dia ficava ruim, você sabia para quem ligar. Não porque aquela pessoa fosse resolver tudo, provavelmente não resolveria, mas você sabia que, depois da conversa, conseguiria respirar melhor e enfrentar o dia seguinte. Agora essa pessoa continua existindo, só que ela tá muito longe, ela vive uma outra rotina. E até uma ligação que antes era automática, começa a parecer uma coisa que precisa ser pensada. Recomeçar tem muito disso. Coisas simples que deixam de ser simples, não porque ficaram difíceis, mas porque você perdeu a familiaridade. E por algum tempo você vive num lugar estranho. Já não pertence completamente à vida antiga, mas também não consegue chamar a sua nova de vida. Você tá naquele meio termo, e talvez essa seja a parte que ninguém explica quando fala sobre novos começos. Todo mundo fala da coragem de partir, só que pouca gente fala sobre o que acontece depois que você chega. Então você fica se perguntando, como continuar quando aquilo que você conhecia acabou, mas aquilo que vem depois ainda não tomou forma? Quando chegar não significa ter chegado. A gente costuma imaginar o recomeço como uma linha. Você sai de um lugar e vai para o outro. Tá, pronto, mudou. Só que a mudança acontece muito antes de você entender o que ela fez com você. Seu endereço muda num dia, sua rotina pode levar meses, seu senso de pertencimento demora ainda mais. Você pode estar trabalhando, pagando contas, organizando a casa e fazendo tudo que uma pessoa adulta deveria fazer. Só que mesmo assim, por dentro, continua com a mesma sensação de que ainda não chegou. E a sensação é difícil de explicar porque, olhando de fora, não parece que existe um problema. Você conseguiu um trabalho, conseguiu se mudar, está vivendo sozinho, então deveria estar feliz. Só que a felicidade não acompanha a mudança de endereço, ela não entra no carro junto com as caixas. Tem coisas que precisam ser reconstruídas devagar. Confiança, intimidade, a sensação de que existe um lugar para onde você realmente volta no fim do dia. Foi pensando nisso que me lembrei de uma história antiga. A história de uma mulher que perdeu o marido e, com ele, perdeu também a vida que imaginava construir. Depois disso, ela deixou a própria terra e acompanhou outra mulher para outro lugar onde ninguém conhecia seu nome. Ela não chegou com uma grande promessa visível esperando por ela. Não tinha emprego garantido, não tinha posição, não sabia se seria aceita. Ela apenas chegou. E quando a gente conhece o final dessa história, é fácil transformar tudo numa narrativa bonita sobre coragem e fé. Só que ela não conhecia o final, ela não sabia o que encontraria, não sabia se aquela decisão faria sentido um dia, ela não sabia se a nova terra se tornaria casa, ela sabia apenas que a vida antiga tinha terminado e que de algum jeito precisaria viver o próximo dia. O recomeço não começa bonito. Existe uma imagem muito vendida sobre recomeçar. A pessoa fecha uma porta, respira fundo e começa uma vida nova. Parece limpo, quase organizado, uma cena de filme. Só que a vida real não costuma respeitar esse tipo de cena. Você pode ter escolhido mudar e ainda assim sentir saudade. Pode ser que aquele relacionamento precisava terminar e continuar sentindo falta daquela pessoa. Pode ter aceito um trabalho melhor e ainda pensar no conforto do que tinha antes. Isso não significa que você escolheu errado. Significa apenas que escolhas necessárias também machucam. A gente tem dificuldade de aceitar isso porque espera sentir alívio quando toma uma decisão importante. Só que muitas vezes o alívio demora. Primeiro vem o vazio deixado pelo que acabou. E esse vazio não desaparece só porque existe algo esperando. Às vezes, você chega do trabalho e sente falta de uma rotina que já nem era tão boa. Não porque queria voltar exatamente para ela, mas porque ela era conhecida
conhecida. Você sabia como aquele dia terminava, você sabia o que esperar das pessoas, sabia onde você cabia. O novo ainda não oferece isso, ele pede esforço antes de oferecer familiaridade, e esse é um preço que quase ninguém considera. No começo, aquela mulher da história também não recebeu uma confirmação grandiosa de que havia feito a escolha certa. Ela precisou procurar comida, foi trabalhar recolhendo o que sobrava da colheita de outras pessoas. Não era uma cena heróica, era sobrevivência. Ela havia deixado tudo para trás e agora estava começando pela parte mais básica da vida, garantir alimento para aquele dia. E eu acho importante olhar isso sem tentar transformar dificuldade em poesia. Recomeçar pode ser cansativo, é solitário, pode ser humilhante em alguns momentos, pode fazer uma pessoa experiente voltar a se sentir iniciante. O primeiro sinal de que uma vida nova começou nem sempre é a esperança. Às vezes, é apenas o fato de você ter levantado de novo, você ter ido trabalhar, você ter voltado para casa, você ter feito o que precisava ser feito mesmo sem nenhuma certeza de que aquilo levaria a algum lugar. Isso parece muito pouco, mas no começo, continuar já é a parte da construção. Você não começa do zero. A expressão começar do zero parece fazer sentido. Você chega numa cidade onde ninguém conhece você, entra num trabalho onde ninguém sabe do que é capaz e mora num lugar onde ainda não existe nenhuma memória. Parece que tudo voltou para o início, só que ninguém realmente começa do zero. Você leva a vida anterior junto, leva o que aprendeu, leva os erros, leva algumas feridas, leva formas de pensar que funcionavam no lugar antigo, mas talvez não funcionem mais. E é aí que aparece uma parte difícil do recomeço. Você não precisa apenas aprender a viver num lugar novo, você precisa descobrir quem você é sem as coisas que antes ajudavam a definir você. No trabalho antigo, as pessoas já conheciam sua capacidade, você não precisava provar tudo de novo, e nesse lugar, até uma tarefa simples pode vir acompanhada daquela sensação de que está sendo avaliado. Você sabe que tem experiências, só que ninguém ali viveu essa experiência com você, e isso dá a impressão estranha de ter voltado a algumas casas. O mesmo acontece fora do trabalho. Na vida antiga, havia as pessoas que entendiam seu humor sem que você precisasse explicar, sabiam quando você estava cansado, sabiam quando uma resposta curta significava apenas que o dia tinha sido ruim. No lugar novo, ninguém sabe disso ainda. Você precisa construir essa intimidade do começo, e intimidade não se apresenta, ela se acumula. A mulher daquela história também chegou carregando uma vida inteira que ninguém ao redor conhecia. Ela continuava sendo estrangeira, continuava sendo viúva. A fronteira mudou o lugar onde ela estava. Não mudou imediatamente aquilo que existia dentro dela, só que o passado não era apenas peso. Ela também levou consigo a forma como sabia trabalhar, a maneira como cuidava da pessoa que estava ao seu lado, a disposição de permanecer mesmo quando não havia garantia. O recomeço não apagou quem ela era, ele mostrou que continuava de pé quando todo o resto tinha mudado, e isso é importante. Você pode perder um cargo, pode perder uma relação, pode perder até uma cidade, mas não perde automaticamente tudo que foi construído dentro de você enquanto essas coisas existiam. Você não começa vazio, começa sem estrutura pronta, e é completamente diferente. Quando o passado começa a parecer perfeito. Depois de algum tempo, aparece uma pergunta. Normalmente ela chega num dia ruim. O seu trabalho não rendeu, alguma coisa quebra em casa, você tenta resolver um problema simples e não consegue, e à noite começa a pensar, e se eu tiver cometido um erro? Essa pergunta é perigosa porque ela muda a forma como você lembra da vida antiga. De repente, tudo que ficou para trás parece melhor. A cidade parecia mais acolhedora, o trabalho parecia mais seguro, a rotina parecia mais leve, até relações que faziam mal começam a ganhar uma experiência mais bonita. Não porque a memória inventou tudo, mas porque ela escolheu o que mostrar. Quando o presente dói, o passado oferece familiaridade, e familiaridade parece segurança. Só que a gente precisa tomar cuidado para não confundir aquilo que era conhecido com aquilo que era bom. Uma vida pode ser confortável e ainda assim ter deixado de fazer sentido. Uma relação pode ser familiar e ainda assim estar machucando. O seu trabalho ele pode ser seguro, só que ainda assim pode manter você num lugar onde já não queria estar. O problema é que, quando o novo ainda não deu resultado, os motivos da mudança perdem força. Você começa a julgar uma decisão inteira usando apenas a parte mais difícil dela. É como avaliar uma casa enquanto ela ainda está em obra. Claro que vai parecer pior do que a casa antiga. A antiga já estava pronta, a nova ainda tem poeira no chão. E eu preciso fazer uma correção aqui. Nem todo recomeço precisa continuar a qualquer custo. Às vezes, voltar também é uma decisão honesta. Mudar de rota não significa fracasso. O ponto não é insistir cegamente. O ponto é não tratar todo o desconforto inicial como prova de que você escolheu errado. Aquela mulher não sabia se seria aceita, não sabia se conseguiria sustentar a si mesma e a pessoa que estava com ela.
Se ela julgasse sua escolha apenas pelos primeiros dias, provavelmente encontraria muitos motivos para duvidar, mas uma decisão difícil e uma decisão errada podem parecer muito parecidas no começo. As duas causam medo, as duas podem exigir adaptação, as duas podem fazer você pensar em voltar. A diferença nem sempre aparece imediatamente, às vezes, só o tempo consegue mostrar. Reconstruir parece atraso. Tem uma coisa que deixa o recomeço ainda mais pesado: olhar para a vida dos outros. Enquanto você está tentando criar uma rotina básica, parece que todo mundo está chegando a algum lugar. Alguém compra um apartamento, alguém se casa, alguém recebe uma promoção, e você só está tentando fazer a nova vida funcionar sem saber direito quando ela vai deixar de parecer provisória. A comparação fica injusta porque você compara a parte visível da vida dos outros com a parte mais bagunçada da sua. Você vê o resultado, não vê o processo. E quando está recomeçando, quase todo o seu esforço acontece numa área que ninguém enxerga. Ninguém vê o trabalho necessário para transformar uma casa estranha num lugar onde você consegue descansar. Ninguém vê o esforço de entrar num ambiente onde todos já têm intimidade e tentar encontrar um espaço sem parecer que está forçando. Ninguém vê o que custa acordar no dia seguinte depois de passar a noite imaginando se deveria ter vindo. Por isso, reconstruir parece estar parado. Existe o progresso que não produz anúncio. Naquela história, a mulher começou recolhendo sobras num campo. Olhando de fora, nada grandioso está acontecendo. Ela não tinha conquistado uma nova vida, estava tentando conseguir comida, só que aquele gesto simples já a colocava em movimento. Ela passou a conhecer o lugar, foi percebida, começou a criar uma história onde antes era apenas uma estrangeira. O que parecia pequeno fazia parte de algo maior, mesmo que ela ainda não pudesse enxergar. E eu acho que é isso que a comparação não consegue mostrar. Quando você está reconstruindo, boa parte da sua energia é usada para recuperar o chão, e isso não é atraso, é fundação. Só que fundação quase nunca aparece na fotografia final. A nova vida começa antes de você perceber. A gente imagina que vai reconhecer o momento em que tudo vai melhorar, como se um dia fosse acabar e pensar: pronto, agora essa é minha vida. Mas quase nunca acontece assim. A mudança vai entrando devagar. Um dia você volta para casa e percebe que já não precisa mais utilizar o mapa. Em outro, alguém no trabalho procura você porque confia na sua opinião. Depois, sem perceber, você começa a ter uma rotina. Nada disso parece grande o suficiente para ser chamado de recomeço. Só que é exatamente assim que uma vida começa a tomar forma. Ela não chega pronta, ela vai se acumulando. No começo, você olha para casa e vê apenas um lugar estranho. Só que meses depois, você entra sem acender a luz, porque já sabe onde está cada coisa. Isso parece só um detalhe, só que não é. Significa que o corpo já aprendeu a viver ali antes mesmo de você perceber emocionalmente que aquele lugar começou a se tornar seu. A mesma coisa acontece com as pessoas. No início, toda conversa exige atenção. Você pensa no que vai dizer, tenta entender os limites, não sabe ainda se existe espaço para ser completamente você. Só que depois, em algum momento, a conversa flui. Você ri sem calcular, conta alguma coisa sem precisar explicar todo o contexto. A nova vida começou a aparecer. A mulher daquela história também não percebeu sua reconstrução de uma vez. Ela continuou voltando ao campo, continuou trabalhando. E enquanto isso, alguém começou a enxergá-la não apenas como estrangeira, mas como uma pessoa. Alguém ouviu a sua história, alguém escolheu agir com bondade. Foi assim, dentro de coisas comuns, que o pertencimento começou. Não houve um momento em que a vida antiga desapareceu e a nova ficou pronta. As duas existiram juntas por algum tempo. A saudade ainda estava ali, a perda também, mas uma nova história já estava sendo construída ao lado dela, e é isso que a gente demora para entender. A vida nova não começa quando você deixa de sentir falta da antiga, ela começa quando alguma coisa passa a existir mesmo quando a falta continua. O futuro não vai entregar todas as respostas. Recomeçar também cansa porque a cabeça tenta viver anos de uma vez. Você não quer saber apenas se amanhã será melhor, quer saber se daqui a 2 anos estará num lugar diferente, quer saber se a mudança vai valer a pena, se vai conseguir uma casa melhor, se vai conhecer alguém, se vai construir vínculos, se vai olhar para trás com alívio ou arrependimento. E calma, eu sei, é compreensível. Quando a gente perde segurança, tenta compensar criando previsões. Só que o futuro não negocia dessa forma. Ele não oferece garantias antes de você continuar. E isso é frustrante porque parece injusto. Você paga o preço agora, a solidão agora, o medo agora, mas não recebe nenhuma prova imediata de que tudo isso será recompensado. Aquela mulher também não sabia como sua história terminaria. Quando saiu para trabalhar, não sabia quem encontraria. Não sabia que seria acolhida, não sabia que sua vida teria importância para pessoas que ainda nem tinham nascido.
Ela sabia apenas o que precisava fazer naquele dia, e é muito menos do que a gente gostaria. Mas é assim que quase toda a vida é vivida. Você não vive os próximos 5 anos, você vive esta manhã, esta decisão, essa tentativa de fazer o dia funcionar. E depois repete isso. Não porque o futuro não importe, mas porque exigir todas as respostas antes de continuar é uma forma silenciosa de permanecer parado. Isso não significa acreditar que tudo dará certo. Nem toda mudança termina como imaginamos, nem toda cidade vira casa, nem todo trabalho permanece. Mas mesmo quando o caminho muda outra vez, alguma coisa aconteceu dentro de você. Você aprendeu a suportar a incerteza, aprendeu a pedir ajuda, aprendeu a conseguir reconstruir. E esse aprendizado não desaparece só porque o plano original mudou. Recomeçar não exige fé no final perfeito, exige disposição para viver sem conhecê-lo completamente. Durante boa parte da história daquela mulher, nada parecia extraordinário. Ela era uma viúva estrangeira tentando conseguir alimento. Não havia uma grande revelação. Não havia uma promessa clara que tudo ficaria bem. Se alguém perguntasse o que ela estava construindo, provavelmente a resposta seria simples: está tentando sobreviver. Só que, olhando de longe, a gente percebe algo que ela não tinha como enxergar naquele momento. A sobrevivência já era parte da reconstrução. O campo onde ela trabalhava já era um lugar de encontro. A rotina que parecia pequena já estava aproximando pessoas. A vida que parecia provisória já começava a criar raízes. E talvez seja isso que torna o recomeço tão confuso. A gente espera reconhecer a nova vida quando ela chegar, mas muitas vezes ela chega disfarçada de dias comuns. Você acha que está apenas suportando, mas já está aprendendo. Acha que está apenas tentando passar por aquela fase, mas já está criando hábitos que vão sustentar você depois. Acha que ainda não chegou, mas algumas partes de você já começaram a pertencer. A nova vida não começa quando a dor termina. Ela começa quando você volta a construir mesmo com a dor ainda presente. Não existe cerimônia, ninguém avisa. Em algum momento, aquilo que parecia apenas sobrevivência começa a se parecer com uma vida. E você percebe que o recomeço não aconteceu no dia em que tomou a decisão. Aconteceu em todos os dias em que você continuou depois dela. A mulher dessa história se chamava Ruth. Depois de perder o marido, ela deixou Moabe e acompanhou Noemi até Belém. Chegou como estrangeira, sem imposição, sem qualquer garantia de que encontraria um lugar naquela terra. Para conseguir alimento, passou a recolher espigas que ficavam para trás nos campos. Foi ali que sua história começou a mudar. Não de uma vez, não por meio de uma grande demonstração de força, mas através de trabalho, cuidado e encontros que ela não poderia prever. Com o tempo, Ruth conheceu Boaz, foi acolhida, construiu uma nova família e passou a fazer parte de uma história muito maior do que imaginava. Ela se tornou bisavó do rei Davi, e gerações depois, seu nome apareceria na linhagem de ninguém menos do que Jesus. Só que esse não é o detalhe mais importante. O mais importante é que, quando Ruth entrou naquele campo, não sabia de nada disso. Não sabia que seria lembrada, não sabia que construiria uma família, não sabia que aquela terra se tornaria parte da sua história. Ela estava apenas vivendo o próximo dia, e foi exatamente ali, dentro de uma vida ainda pequena e incerta, que uma nova história começou. O lugar onde a vida aprende a receber você. Pode ser que a casa ainda não pareça sua, pode ser que o trabalho ainda pareça um teste, pode ser que as pessoas ao seu redor ainda conheçam apenas uma pequena parte de quem você é, e pode ser que, em alguns dias, a vida antiga pareça muito mais atraente do que realmente era. Isso não significa que você esteja fracassando, significa que ainda está no meio da construção. Um dia, você pode chegar em casa e perceber que colocou a chave no mesmo lugar sem pensar, vai reconhecer o barulho na rua, vai saber como a luz entra pela janela no fim de tarde, e aquele lugar, que antes parecia apenas o endereço onde você estava morando, vai carregar alguma coisa sua. Talvez não aconteça agora, provavelmente não vai. As coisas importantes quase nunca avisam quando começam a pertencer a nós. Elas simplesmente permanecem, até que deixam de parecer estranhas. E eu não posso te prometer que tudo dará certo exatamente como você imagina. A história de Ruth também não começou com essa garantia. O que ela mostra é algo mais honesto. Você não precisa conhecer o final para reconhecer que alguma coisa já começou. Pode ser que hoje você chame de sobrevivência, pode ser que ainda pareça provisório, mas uma vida não precisa estar pronta para já estar sendo construída. E um dia, quando olhar para trás, você pode perceber que o recomeço não começou quando tudo finalmente faz sentido. Começou muito antes, naqueles dias em que você achava que estava apenas tentando continuar.